Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai receber um professor de capoeira, um cara bacana que eu tive já a oportunidade de bater um papo aqui nos bastidores. O pessoal chama de Sérgio, né? Como é Sérgio, mas o cara é conhecido como Algodão. Ele já tem 33 anos de capoeira dentro do nosso município e vai bater um super papo bacana com a gente. Algodão, não vou falar de Sérgio, não. Obrigado pela presença. A gente já até trocou uma ideia aqui rápida aqui sobre um pouco da capoeira, mas a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco mais dessa arte, que na verdade também é dança. Você vai explicar melhor isso um pouco para o pessoal. Obrigado por você estar aqui. Elinho, eu que agradeço a oportunidade, cara. Sempre de poder falar um pouco da capoeira e esclarecer, né? A capoeira, que é uma coisa nossa, né? Nasceu no Brasil e muitas pessoas ainda desconhecem do potencial da capoeira. A gente estava falando aqui antes, na verdade, é a afro-brasileira ou é brasileira, na verdade, porque na verdade a gente conhece até historicamente isso já até em algumas matérias escolares a gente já ouviu, eu ouvi isso já, que na verdade a capoeira ela teve origem também por aquela questão s- de proteção das pessoas negras lá na antiguidade e depois acabou sendo vários outros tipos. Na verdade, a capoeira ela tem vários tipos de capoeira diferente. Então, na verdade, é o seguinte, né? A capoeira, ela nasceu no Brasil, ela engravidou, a gente costuma falar isso, que ela nasceu no Brasil, mas ela engravidou na África, né? Por quê? O que que aconteceu? Eram trazidos negros, né, os escravizados de várias regiões da África ali. E uma estratégia até de comunicação, de evitar a comunicação, era pegar de regiões diferentes para dificultar. Só que a riqueza das culturas africanas ali e a necessidade da liberdade do negro fizeram com que a capoeira nascesse. Uma capoeira mais primitiva, diferente da capoeira que a gente joga hoje, né, que é a capoeira do berimbau, que é essa capoeira da Bahia, né? Mas resumindo, foi assim: ela engravidou na África e nasceu no Brasil. Na verdade, ela não nasceu, por exemplo, na Bahia, ela nasceu é, meio que do mesmo tempo. Os registros são, né, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Algumas com algumas influências diferentes, assim, mas assim, foi nesses locais que apareceram os primeiros registros assim da É, capoeira. e ela nasceu por quê, no seu entendimento? Então, ela nasceu pela ânsia da liberdade do negro, né? É uma história que a gente não deve se orgulhar, né? Da história da escravidão, um grande sofrimento, a gente, Lógico. né, vem vendo várias coisas, mas então a necessidade do negro se libertar, ele queria desenvolver, então é o que eu falei. Várias culturas africanas, assim, sempre tem música, tem musicalidade, né? Por isso as pessoas falam, ah, capoeira é meio dança, que era uma forma de disfarçar a luta em dança. Porque todas as comemorações, geralmente, né, africanas, tem música, tem dança. Então era uma forma, eles desenvolviam a luta, né, para se libertar e escondiam através dos rituais, assim, de música, de dança e tal. Então foi o que nasceu, a capoeira nasceu. Uma capoeira, como eu disse, uma capoeira diferente da capoeira Daqui de hoje, hoje totalmente diferente. Mas a origem vem disso aí. voltando para a nossa realidade aqui do município, a gente tem vários mestres aqui, né? Você mesmo é um desses mestres. A capoeira aqui, eu acho que ela tem vários bons profissionais, mas ela é muito pouco divulgada. Eu digo isso pela imprensa local, de certa maneira, e até não tem nenhum tipo de incentivo, pelo menos eu nunca vi nenhum tipo de incentivo também por parte do poder público. Eu não falo desse governo, eu falo de outros governos em geral. E você falou um projeto muito bacana que você pôde dar início lá atrás, que é a implementação disso em escolas. Você deu até um exemplo que é muito bacana e eu acho que deveria ser seguido com mais lugares. Explica pra gente como é que foi isso e quando que aconteceu isso. Então, Elinho, eu vou fazer um resumo, assim, né? Eu sempre dei aula em academia. Na verdade, eu comecei aqui, o novo, com 10 anos, no Rural da Lapa, com o mestre Ivo, que ele faleceu.
e vários outros amigos meus aqui que são bem conhecidos na capoeira, são referências da cidade, assim, na nossa geração, né? Mestre Juninho, entre outros, e que tem um trabalho grande, né? A gente tem uma linha um pouco diferente, mas é muito legal porque um complementa o outro. Isso é bom, Sim. isso não é ruim, né? Muito amigo meu, um abraço pro Mestre Juninho. Então, o que que aconteceu? Eu comecei ali no Rural da Lapa, eu morava na Riachuelo, né? E eu ia brincar com a galera da Lapa, então a brincadeira de criança foi para ali, na Lapa ali brincando e tal. Aí às vezes o cara fala assim, ah, pô, o apelido é uma coisa da capoeira, meu apelido surgiu nessa situação, o irmão de Juninho, né, me sacaneando, eu bem gordinho, ele, ô gordão, eu entendi, o algodão, eu falei, pô, algodão, quer sacanear, pô, aí eu peguei uma pilha e ficou, né, e ficou E pra... quando pega a pilha aí Aí mesmo é que pega. pior, né, cara, é pior, agora a gente aprendeu, né, assim, É, até minha filha lá, é difícil pegar pilha, ó, filho, você, já vou falando, não pega pilha, senão vai né, ficar. não. Aí, enfim, então aconteceu ali daquela brincadeira de bairro, né? A galera treinando, brincando de capoeira. E assim, e a preocupação do capoeirista nunca é divulgar. O meio da capoeira é muito ali. Tem uma comunidade de capoeira que se reconhece. Então, o capoeirista ele acha que aquilo ali já é o suficiente, né? Mas a gente sabe que, assim, eu já tive essa visão antes, né? Falei assim, poxa, a gente tem que fazer um bom trabalho. As pessoas têm que ver que aquilo é interessante, né? E eu acho, eu até meio que cortando, sem querer te cortar, mas já te cortando, quando eu falo divulgar, porque o que que um gestor ou um empresário ou um pai ele quer para o seu filho ou para aquilo que ele determina ali. Se você tem um trabalho bacana que tira a criança muitas das vezes da rua, ou que tira crianças de não praticar uma atividade física, ou que tira crianças que têm problemas depressivos. Eu estou dando três Uhum. pequenos exemplos. E se aquele trabalho é bem feito, eu tenho que incentivar cada vez mais esse tipo de trabalho, porque cada vez mais a luta, a arte marcial, a dança, que para mim está inserido, para mim a capoeira é uma arte marcial, mas também não deixa de ser uma arte marcial diferente, porque ela tem muito mais toque musical do que as outras artes marciais de luta, por exemplo. Sim. Isso tem que ser divulgado, porque aí mais pais vão entender que aquilo são bons para os seus filhos, e com isso, cada vez mais a capoeira tem mais espaço, mais investimento, os eventos têm mais patrocínio para que se consigam fazer eventos de maior amplitude. Então, quando eu digo isso pouco divulgado, é para isso, porque a gente vive num país, isso é assim, não é no país, a gente vive num mundo onde os eventos eles precisam de apoio. É natural que Claro. existe esse apoio. Então, quanto mais visibilidade, mais apoio a gente tem. Principalmente quando o viés é bem social, né? A capoeira se encaixa muito nisso. Então, E assim, é bom e é ruim algumas coisas. Por exemplo, se é um projeto social, cara, não sei o que, é a comunidade ali, pô, bota o cara na capoeira. Cara, excelente, a capoeira é barata, é legal, funciona, mas ela funciona não só dentro da comunidade. A capoeira, eu sou professor de educação física também, né? Eu me formei em educação física por causa da capoeira, né? Que eu queria ser, pô, valorização. Como é que eu vou me valorizar? Vou fazer. Eu tenho pós-graduação em capoeira que eu fiz pela Estácio, e eu sou personal trainer, eu tenho pós também em treinamento funcional e tal. Então, por causa dessa pós, dessa minha qualificação também, que eu fui buscando com a visão maior, eu consegui dar aula na universidade, eu consegui várias oportunidades, Aninha. Só que aquilo é pouco. Uma pessoa, uma andorinha só, ela não faz verão. E muitas das vezes, às vezes, se você faz de uma certa forma, às vezes você também é mal interpretado. Então, assim, todo mundo que conhece a gente, vê de perto, vê realmente o valor. Porque é o seguinte também, você pegar um garoto da comunidade, que joga bola o dia todo, que sobe no muro, pula na árvore, faz aquilo, e fazer ele um bom capoeirista é muito fácil, né? Agora, o difícil é você fazer isso aí que você falou, você pegar uma criança com dificuldade, de repente, e você fazer ela gostar, ela entrar naquela capoeira ali, ela gostar, ela acreditar e ela chegar no nível. Eu, na minha época, eu era o algodão, ou o marcha lenta, ou eu era o pior, o gordinho. E eu fui um dos únicos, mas esse é o principal intuito do esporte. isso, eu fui um dos únicos, né, Elin, que, pô, graças a Deus, tive a oportunidade, viajei 15 países, a gente tem um trabalho internacional, meu aluno aqui. É aquilo, eu faço como eu te falei antes aqui, eu faço parte da Badá Capoeira, é um grande grupo que trabalha muito no social.
né? Mas eu falei, poxa, é ali que eu vou me projetar. Eu sentava na escola de circo do Rio e via os caras competindo, o mestre Camisa, que é meu mestre, e o cara, um dia eu vou fazer parte disso aí, entendeu? Então, há 23 anos atrás, eu entrei na Abadá Capoeira, sou aluno do mestre, estou num dos degraus maiores dentro da Abadá Capoeira, que é um grande grupo, sendo um cara do interior do Rio, já fiz grandes eventos aqui. Pô, tem um aluno, tem um trabalho internacional. Então, a gente, quando quer, cara, a gente consegue. E, enfim, e trabalhando, tendo a minha vida de atleta, eu sempre tinha que competir, ganhei, fui campeão na Badá, muito difícil ser campeão. Todo mundo lá é bom, tem vários amigos, a gente sempre tá assim, na disputa. É legal, é uma competição diferenciada, onde você tem que lutar bem, você tem que ser um bom acrobata, você tem que saber jogar dentro de todos os estilos, assim como eu falei. A capoeira é uma coisa bem muito maior do que as pessoas imaginam. Então, assim, eu acho que eu sou um vitorioso e eu não me preocupei realmente muito em alardear muito isso. Mas todas as pessoas que estão perto da gente assim, as pessoas conhecem e valorizam absurdamente. Isso é muito legal. É aquilo, eu comecei no projeto social em 2003, né? Eu ofereci, como eu te falei, a capoeira na escola, vi essa oportunidade, fazer educação física e tal. Ofereci, a escola me abriu a porta, foi a primeira escola do município. Pode falar. Se tem um trabalho no Colégio Regina, tia Regina, muito obrigado, ela faleceu, mas um carinho absurdo comigo, com a minha filha que estuda lá até hoje. E o que que aconteceu? Ela abriu a porta. Se tem um trabalho de criança hoje na cidade, eu posso dizer que é graças, né, àquela escola que abriu a porta. Se tem capoeiristas que dão aula na escola, não é da minha escola, tem várias pessoas também de outros grupos. E se trabalham hoje, tem um reconhecimento, é por causa do trabalho que eu fiz em 2003, por causa da aceitação que foi feita em 2003. Eu comecei aqui. A minha escola, ela dá uma estrutura, ela tem já toda uma metodologia pedagógica para você trabalhar com a criança, né? Mas aqui no município foi eu que implantei. E hoje a gente tem um projeto Pequeno Capoeira, que é uma coisa voltada só para a criança. A gente abre mão do momento do adulto, não, só a criança. Porque foi uma estratégia também de trazer o pai para assistir, para ver como é que é a nossa conduta, né? Como é que a gente, o que que a gente ensina e mostrar que a capoeira é uma ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta de disciplina, né? É uma, pô, a ginástica maravilhosa, trabalha, pô, todas as qualidades físicas. É uma arte que engloba várias artes. Como você falou, o que define é isso, a capoeira. Ela é música, ela pode ser dança, ela é arte, ela é acrobacia, ela tem a parte da luta. Então, olha só, isso é rico, isso é nosso. Então, isso é muito importante. Então, quem consegue alcançar isso, ver a pessoa aposta, a pessoa chega para perto. Por isso eu estou te falando. Eu acho que são ótimos trabalhos que vocês já fizeram e que já e fazem ainda, mas que quanto mais divulgado, mais pais vão ter acesso a esse tipo de informação, mais pais vão ter acesso a colocarem os seus filhos para praticar algo que é daqui, ou seja, do nosso país, algo que tem ótimos profissionais, é aquilo que você falou. Não é para o mestre algodão se gabar, Não, não é forma isso, de nenhuma. maneira nenhuma. Mas o campista, ele tem que ter orgulho que é daqui. A gente tem que incentivar coisas boas que são daqui. Eu digo isso vou te dar um exemplo. É, a, as artes, a luta livre, né? Vamos dizer que hoje existe lá o UFC da vida. Existe, e aí é mérito dos caras que fizeram, a luta livre ela tinha um ensejo. Ou seja, quando o UFC trouxe e outros eventos internacionais e nacionais trouxeram que não é apenas uma luta, e sim todo um evento Uhum. por trás, toda a área lúdica, toda a área de business, toda a área Sim, de é um negócio. o negócio, conseguiu mostrar que não é apenas uma luta. A luta, ela é, entre aspas, a execução daquele Sim, projeto, mas aquilo é um evento muito maior maior. do que simplesmente a luta. Exatamente. E aí conseguiu tirar um pouco. Não é não é aquela brutalidade que se existia antigamente, mas não é. Não mudou. Algumas regras É, podem até ter mudado, mas a origem do evento é muito maior do que simplesmente. E aí que se tem.
aquele atleta para chegar ali, quanto que ele teve de perseverar, quantas vezes ele teve que. O grande campeão, como vou dar um exemplo, o José Aldo, tudo que ele passou na vida dele para chegar. E Claro. por aí vai. Você tem atletas que são de campos, como o Léo e outros mais. Então, na verdade, o que eu quis fazer como colocação é que a capoeira, ela não tem a divulgação que ela merecia ter, principalmente nos seus projetos sociais. E a representatividade, né? Eu falei Exatamente. com você aqui, ó. Porque tem bons Sim. atletas, tem bons mestres, só que não é divulgado como deveria ser divulgado. Não tem, é o que eu te falei, cara. Eu converso muito com os amigos aqui, não tem a representatividade. É aquilo, ó, hoje eu trabalho, eu acabei de chegar, né? Como falei aqui, eu desembarquei, hoje eu trabalho offshore. Eu sou professor, sou personal, né? E o que que acontece, cara? Isso que você falou assim, Gabá, eu nunca falo que eu sou da capoeira, cara. E assim, na verdade, eu tenho muito respeito lá onde eu trabalho como professor. E quando eles me sacaneiam, às vezes, o meu apelido, né? Pô, Aldão. Aí quando o cara, pô, mas Aldão, por quê? Tal, aí ele vai com capoeira, começou a ver, começou a olhar, aí ver onde que eu fui, pela rede social. Caraca, o cara já viajou, pô, não sabia que aqui tinha um cara da capoeira assim. Pra mim, isso é normal. Assim, o que eu fiz, eu acho que eu tinha que fazer, né? E eu Mas acho é legal. exemplo, cara. Mas isso, o que eu tento mostrar é o seguinte: você e outros mestres são exemplo para que outras crianças queiram exatamente aquilo. Olha só, como começou na capoeira, aí você é um cara inteligente, quis cada vez profissionalizar mais, além da capoeira, fez faculdade de educação física, fez pós em. Ou seja, não é. E isso tem que ser valorizado. Esse é o grande problema que o brasileiro tem muitas das vezes do campista. A gente tem que valorizar o que é daqui, cara. Aquele cara que cresce daqui, seja na capoeira ou seja em qualquer outra coisa, ele tem que ser dado como exemplo. Então, cara, Campos, ele é um celeiro de talento, cara. Não é só capoeira, não. Eu De vejo em várias música, coisas, de eu vejo tudo. assim. De Então, tudo. eu acho que é uma coisa bem cultural também, né? Daqui, de não ter essa valorização. E o cara, todo mundo vai acabando fazendo o seu jeitinho, vai tocando ali e vai ficando, ó. Aqui, Erin, eu já vi alguns capoeiristas falar que, pô, a capoeira aqui nunca teve valorização do que agora. Porque tem um projeto social ou outro que tem capoeira. Cara, ter capoeira no projeto social e um ou outro não é valorizar. Você tem que valorizar o cara, o trabalho do cara. A capoeira é uma grande ferramenta, ela tem que estar ali sim. Claro que ela tem que estar ali. Só que a gente não tem coisas específicas, assim, ó. Teve um edital dessa lei Aldir Blanc aí, eu poderia ter feito uma pequena coisa ou uma coisa ralé de qualquer jeito para eu ganhar um dinheiro. Eu não investi pesado na musicalidade da capoeira. A pessoa, pô, mas você vai fazer capoeira? Como é que você vai fazer capoeira? Não, eu vou fazer o nome vai ser Histórias Cantadas. Fiz um espetáculo de música com capoeira, samba, música de jongo legal. Tá no YouTube. Top, todo mundo que vê fala. Eu produzi, cara, algodão, que aprendi capoeira. Fiz ali, precisei do Álvaro. Manhã, Álvaro, preciso de você como músico. Chamei um cara, o outro assim, ó. A proposta é essa, tem que ser essa a proposta. Vamos fazer música de capoeira é um contexto, é capoeira de outra maneira. Coloquei ali. Todo mundo que vê, primeiro, que foi uma produção top, o som top, fiz no meu espaço aqui, nos fundos do quintal, tudo ali, eu botei a mão. Eu fui apanhar bambu, eu cortei a mão toda, eu preguei, fiz o cenário todo, montei tudo com a ajuda dos meus alunos assim, cara. Enfim, fiz o repertório, show, músicas de Paulo César Pinheiro e Como tal. que acha no YouTube? O nome é Histórias Cantadas. Histórias cantadas. Fiz essas histórias cantadas. Aí logo teve o edital aqui do FDP, da Fundação Cultural. Coloquei lá R$ 1.000, era R$ 1.000. Eu falei, cara, eu vou juntar todo mundo, não tem como fazer, mas eu vou colocar a capoeira ali. Aí a pessoa, pô, mas vou botar no festival de poesia, capoeira. Coloquei Gotas Poéticas da Capoeira Campista, tá também. Coloquei ali um showzaço, fiz uma homenagem, a auxiliadora tava, todo mundo que vê, fala, pô, mas eu não sabia que era assim. Falei, pô, as pessoas não conhecem o potencial da capoeira. Um show, cara, absurdo, top, qualquer pessoa que vê, porque as músicas da capoeira que eu coloquei são músicas que contam história. Então, você ouvindo, você vai entrando em transe. Não é a Paranauê, Paraná, que não é nada, não, pô.
Não, é música que conta a história. Por exemplo, Navio negreiro, o refrão assim, que trouxe o negro pro cativeiro. O navio trouxe pro Brasil, aqui foi o cativeiro. Navio negreiro que trouxe o negro pro cativeiro é o cara. Vai Começa a escutando, aí entender. você começa a contar a história, entendeu? Que o negro veio de lá para cá e os pontos até a libertação da escravidão e várias músicas assim, em ritmo de samba, aí a pessoa entra ali e fala assim, pô, que legal, eu não via por esse ponto de vista. Então são estratégias também, né, que a gente usa, é musicalidade boa, bons músicos tocando, melodia boa, um clima legal, cenário bom. Não, a roda de capoeira, se você olhar o jogo da capoeira ali, não representa tudo que a capoeira é, né? É só aquele momento ali. Então, se a gente não tiver Ali é mais um oportunidade, momento, é né? mais um momento, mas eu acho que não é um momento que representa tudo. Por isso que as pessoas não conhecem. Agora, a gente sempre que tem oportunidade, cara, a gente faz isso, a gente mostra esse lado. Que como você falou, a capoeira, eu falei, a capoeira é uma arte que engloba várias artes. E a capoeira, ela não faz só capoeira, ela faz uma ukulele, que é de Santa Amaro da Bahia. Eu tenho uma associação, que é a Associação de Capoeira, Artes e Culturas do Norte Fluminense. Por quê? Qual que é a sua ideia? Não, é divulgar a capoeira e as manifestações culturais brasileiras, cara. Eu gosto de forró, tem forró. Eu gosto de João, tem João. Eu gosto de maculelê, tem maculelê. É você usar aquilo ali, pô, coisa folclórica. Poxa, pode, qual o problema? Então isso enriquece, só enriquece. E a gente usar isso como meio, né, de incluir, pô, dança junto, jogar junto, Hoje, brincar junto. hoje esse espaço é onde? Um espaço aqui no TUF, aqui, Espaço Cultural Abadá Capoeira. É ali na Benedito Queiroz, esquina com Praça Monsenhor E Severino. como que faz para hoje existe um número, quais são os horários, como que funciona hoje isso? Então, É ali, infantil, né, como você tinha dito, não, ali é misto. ali é Qualquer misto. pessoa chega lá e treina. A gente fala pros caras, é a casa da capoeira e tal. É o que eu falei, quando eu comecei a trabalhar, graças a Deus, eu fiz todo esse trabalho durante esse tempo, trabalho offshore, e aí? Cara, o trabalho anda sozinho, que eu tenho meus alunos que dão aula, eu tenho alunos, como eu te falei, eu tenho aluno na Alemanha, eu tenho aluno no Espírito Santo, Macaé, Itaperuna, são alunos do professor, que são professores dos seus alunos, então é grande, cara. Entendeu? A gente tem uma organização. Eu sou da Abadá, como eu te falei, Abadá Campus. A minha supervisão são meus alunos. Eles são esse cara que é professor, é tão meu aluno quanto uma criancinha que treinou comigo. Só que ele tem uma graduação maior e um desenvolvimento maior. Então a gente se encontra, como a gente vai fazer um encontro internacional agora em agosto, como em dezembro a gente vai fazer o batizado e a troca de cordas, né? Batizado, que é a primeira vez que o aluno joga com o professor instrutor, recebe o apelido dele, aquela integração toda ali. Então, é uma coisa grande. Então, o espaço cultural hoje ele funciona terça e quinta, né? Onde as pessoas chegam todo dia eu recebo mensagem. Quero fazer capoeira. Aparece lá quando? Não, aparece lá, vê se você se adapta, né? Você vai ser bem recebido, você vai entender. E se você quiser, você continua. Ah, não dá para você aquele dia, aquela hora, tem meu amigo que dá aula ali, tem um mestre que dá aula ali, você procura. Se for legal. O mais interessante, assim, a minha missão é passar uma coisa positiva, sempre. E eu sei que isso vem funcionando porque a criança que treinou capoeira comigo pequena, ela volta adolescente. Se fosse negativa, ela não voltava. Não. Normal parar. Eu acho legal. Bom, quer fazer balé, quer fazer isso? Pô, vai sim. Mas olha só, a vivência que a capoeira dá, toda criança deveria falar. Como você falou assim, ah, pô, esse projeto deveria estar em todas as escolas. Já tem projeto dentro da proposta que teve da capoeira reconhecida como patrimônio aqui na cidade de Campos, era para ter na escola. Só que as pessoas que fizeram a lei também não falaram como, ah, eu quero que esteja, mas não amarra tudo. Então é difícil. A capoeira já ganhou muito, cara. A capoeira é patrimônio da humanidade pela Unesco. A capoeira já ganhou vários prêmios. Já tem reconhecimento. Falta valorização, É. claro, né? Então, se não tem valorização, a gente vai acabando perdendo algumas pessoas. Eu ouvi uma entrevista, um podcast essa semana que foi muito legal que o cara falou o caminho do capoeirista. Acaba perdendo, a capoeira perde num ponto porque ela não tem tanta competição como as outras têm. E criança, o cara quer ganhar, o cara quer se projetar, o cara quer ser patrocinado. E daqui a pouco essa criança vira um pai de família, precisa pagar conta dentro de casa. E se precisa pagar conta dentro de Exatamente. casa, Mas se ele não for, se a gente não tem tanto espaço para campeonato, mas a capoeira gera bons frutos, né? Vários lutadores de MMA aí começaram na capoeira.
Vários, vários, vários. Vários caras aí bom. Fala, pô, tá na capoeira, eu sempre gostei da capoeira, mas eu tive que escolher porque eu precisava de uma coisa que me desse um retorno. Então, e hoje o capoeirista ele faz pelo outro, né, no social, ele faz pelo filho do outro. Ele tá sempre trabalhando em prol de alguém. E às vezes ele acaba esquecendo dele, né? Então, é o que eu falei, eu tive essa oportunidade aí, offshore, eu falei, pô, vou, claro, eu quero. E ainda eu continuo do mesmo jeito. Na verdade, eu consegui tirar um pouco da minha responsabilidade, que eu sempre tive muito grande pensando na capoeira. Agora eu posso fazer a capoeira com mais leveza, né? Direcionando, né, meus alunos, orientando, né? As oportunidades me ligam sempre. Pô, você, olha só, eu buscava lugar para dar aula, hoje as pessoas me ligam, pô, você é o professor, o mestre que indica os professores para dar aula na escola, pô, sou eu, então preciso de alguém, mas como é que é? Eu vou direcionando, escolas particulares, as pessoas procuram hoje, né? As pessoas que têm uma visão. É claro que eu acho que isso depende muito do professor, também estou falando de mim. Às vezes o cara fala, não consigo oportunidade. Camarada, você consegue apresentar uma boa proposta? Qual que é a sua intenção? É só jogar capoeira ou você oferece? É um serviço. Você oferece lógico. um bom serviço. Se você oferecer um bom serviço, as pessoas vão comprar o serviço de você, né? Agora, se você não oferece um bom serviço, aí tá o capoeirista ali. Então, várias, assim, a capoeira, pô, é uma ferramenta riquíssima, cara. Mas só que se ela tiver sendo ministrada, direcionada por uma pessoa que não tem uma boa índole, ela Não. passa a não valer Como nada. qualquer outra coisa. Exatamente. Então a capoeira, cara, ela é muito rica, né? Sou suspeito para falar, né? Mas enfim, ela na mão de um cara responsável, irmão, ela ganha o mundo. Como eu te falei, ela já ganhou o mundo, na verdade, né? É. A capoeira já tá no mundo todo. A gente tá em mais de 50 países. Como eu falei, eu viajei 15, fui para tudo quanto é lugar. Eu com certeza não viajaria com outra coisa. Viajei com a capoeira. Olha que maneiro. E outra, e dei oportunidade para alguns alunos viajarem também, cara. Isso que é muito maneiro. A gente tem um projeto de intercâmbio. A gente fala assim, quando a gente mostra assim, a pessoa fala, mas como? Mas, cara, a gente vai dando um jeito, vai juntando, vai guardando, vai Fala um arrumando. pouco desse evento de agosto. Então, a gente vai fazer em agosto o seguinte: sempre em agosto, na festa da cidade, a gente faz. Tem a roda do Boulevard, que eu faço essa roda, vai fazer 18 anos, do lado da banca do Calçadão. Era uma forma de divulgar. Hoje eu não dou tanta importância para ela, porque tem essa do pequeno capoeirista que virou prioridade, porque a capoeira é o que o momento determina. Então, determinou que a gente consegue mais reconhecimento com criança. Você parar ali na praça, você fala encosta um, encosta outro, lá o pai vai, ele olha, é ele que vai propagar isso. Cara, vi uma capoeira ali legal. Um senhorzinho, eu dando personal na estação, ele, rapaz, vi lá, gostei, quero botar meu neto, ou achei legal demais o que você faz. Isso me deixa muito satisfeito. Eu treinando na academia, o cara, pô, quero falar com você. Aí eu, pô, tô aqui pra te falar, já as 3 vezes já te vi aqui. Pô, passei na pirinha, cara, que negócio legal, aquelas crianças. Pô, isso me. Pô, eu falei, cara, obrigado. Pô, ele, pô, te vi várias vezes, fiquei sem graça de falar com você aqui. Pô, ver se era você mesmo. Eu falei, pô, sou, cara. Ele, pô, muito legal aquilo que você viu. Então, isso é o que dá um gás, energia e dá um retorno. Porque esperar de mim ou de um garoto novo, uma pirueta, um salto mortal, mano, mas você vê a criança ali expressando em movimento, aquela empolgação, aquela emoção, ela tocando, batendo palma, ela brincando com o outro, é a maneira que a gente conduz, que você tem que aprender, né? A pessoa tá ali, imagina, uma criança pequenininha, um monte de gente em volta olhando, ela sem jeito. Eu falei, e aí, vambora, como é que tá? Não, eu tô nervoso, mas não, que nervoso de quê, rapaz? Vamos lá, vou te ajudar. Tamo junto, tamo fechado, bora, bora. E a criança chega ali, todo mundo bate palma, canta, é legal. Isso é um exercício pra vida, Elinho. É lógico. Cal, esse meu aluno da Alemanha é super tímido, irmão. Pô, tem maior orgulho dele, meu irmão, do cara que ele Se tornou. se tornou, né? Pai de família lá, pô, tem um tempo agora perdeu um filho, as coisas da vida assim, perdeu o filhinho dele lá. E, pô, ele firme ali no propósito dele, vai chegar agora em agosto, onde vai ser o aniversário da sede, o aniversário de 18 anos da roda, a comemoração, onde vai fazer uma feijoada na sede ali, né, as pessoas juntas ali, todo mundo, aquele propósito, a gente relembrando tudo que a gente fez, da onde que a gente veio, que a gente teve que realmente acreditar naquilo ali, e o que deixa a gente triste é que a gente não tem muito braço pra gente abraçar todas as oportunidades, né, cara? Então a gente vai ficar ali no projeto mostrando, né? Se o poder público ele realmente visse o valor, aquela coisa assim, ia ver, cara, o retorno absurdo, né? Que a capoeira Vai dá ser que dia social. esse evento? Então, a gente vai começar. Na verdade, vai ser uma semana. Uma semana, É. né? Começa nas. Por quê? Bom, como assim, uma semana? É porque a semana a gente vai fazer aula em um lugar voltado para criança, vai ter na sede. E no final de semana a gente vai fazer a roda do pequeno E a capoeirista. feijoada.
a feijoada de sexta-feira, roda pequeno capoeirista, e domingo a gente faz um evento que vai ser na ONG, Bem Faz Bem, onde a gente começou um trabalho de capoeira lá. Foi a primeira coisa, a ONG Bem Faz Bem hoje é grande, todo mundo conhece, Goitacazes, manda um abraço para o Erivelto e tal, e a capoeira é uma oficina que tem lá até hoje, né? Então a gente vai fazer um evento da oficina da Bem Faz Bem também, aproveitar que é uma coisa legal, as crianças de lá ver o pessoal da Alemanha vindo, a valorização é muito grande. Quando a gente para falar disso, né, das conquistas que a gente foi, a viagem que foi, isso aí a pessoa para escutar. Mas como que isso aí foi? Cara, é porque lá é muito valorizado. Se eu te mostrar os vídeos, a quantidade de pessoas que tem fora do Brasil que gostam, que acham a capoeira o máximo. E outra, irmão, não tem preconceito. A capoeira, ela não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista, né? E o cara, pai, qual que é a Lógico. sua religião? Rapaz, eu sou católico, eu sou evangélico, Espírito. eu sou espírita, tudo Você certo é o aqui. que você é, pô. Na roda todo mundo é a mesma coisa. Então ela não tem, as pessoas ficam naquela, pô, mas tem um tambor. Cara, a musicalidade é diferente, é diferente. Mas só que tem pessoas que são espíritos que estão ali. Mas E quem qual o tá ali? E problema? qual o problema? Nenhum. Entendeu? Então, tipo assim, e mais fora, mas aqui no Brasil a gente tem isso, cara. Fica assim. Cara, se você estiver fazendo a roda lá Mas aí sabe por quê? É porque é falta de conhecimento, cara. Não, sim, mas Muitas das vezes é falta de sim, conhecimento. mas o gringo, se for um candomblé, um negócio, o gringo entra sambando. Ele entra no meio, ele É... curtindo, batendo palma, ele acha aquilo ali, cara, o máximo, porque ele respeita aquilo ali como cultura. Entendeu? Ele vê que é Não cultura é do povo. religião aquilo. Não é religião, ele tá ali, ele, pô, e ele se amar, pô, que legal, porque lá também é muito diferente, não tem essas coisas. Esse calor, essa proximidade que as pessoas têm aqui é totalmente diferente. E a capoeira, cara, ela proporciona isso. Proporcionou muita coisa boa pra mim na minha vida, né? E para vários assim que me seguem assim, com certeza saíram de alguma atividade e estão lá. Ó. Eu tenho um aluno que ele era embarcado, pô, sofreu um acidente, cara mais velho, em 2015 me encontrou no Jardim São Benedito dando aula. Pô, eu queria fazer aula aqui. Eu falei, pô, vem aí, era numa terça, aí tinha um evento quinta, que é um encontro internacional, cheio, levei uma galera no jardim, muita gente, porque tinha um curso do meu mestre, pô, a galera vai chegar antes, pô, galera, vou fazer um evento, vem aí eles vieram. Aí eu falei, pô, aparece aí depois do evento, não dei muita atenção, cara. Passou, o cara voltou, não, professor, vou querer treinar. Aí eu falei, pô, treino, o cara mais velho. Kaká tá até hoje. Sofreu um acidente de moto, quase morreu e tal. O cara tá até hoje na capoeira mancando com a perna. Hoje ele ajuda nas aulas, ele toma conta da sede, incluímos ele socialmente. O cara treina capoeira. Pô, e pra mim, tem uns alunos que ficam até com ciúme. Eu falo assim, cara, embarcado é um dos caras que joga mais. Porque ele contextualiza, ele brinca, ele envolve. O que que adianta você que dá uma pirueta, mas tá ali Mas, durão? sério, E ele, pô, consegue envolver dentro do jeito. Isso aí, se adaptou. Hoje ganha, ajuda ali. Não, irmão, vamos aqui, tamo junto aqui, ó. Ele vai te ajudar lá na escola, mas esse valor aqui é isso. É o cara que chega primeiro que todo mundo. O cara que, enfim. E a gente vai incluindo o cara e a gente vê que aquilo ali transformou a vida do cara de alguma forma. O cara se sente útil, tá ali, né? A criança abraçar aquele carinho, cara, isso aí não tem tem preço, preço. irmão. Mestre, como eu falei, aqui não dói, é rapidinho, já acabamos o nosso bate-papo. Antes de encerrar, eu queria falar com o pessoal que vai curtir esse podcast, para a gente valorizar cada dia mais a capoeira, valorizar o que é nosso, valorizar os profissionais que estudam, que procuram cada vez mais entender sobre a arte e tudo que envolve ela, porque o esporte é, sem dúvida nenhuma, a maior ferramenta que as pessoas podem estar incluindo socialmente, seja criança, adolescente, em qualquer aspecto. Então, que o campista valorize cada dia mais seus mestres da capoeira, pessoas que fazem pela capoeira na nossa cidade. Que o poder público dê uma olhadinha com mais afinco nisso. Eu acho que talvez, a gente vai falar um pouco disso depois, lá na Câmara, a gente tentar incluir já em algumas escolas da rede pública isso, de maneira iniciante, né? Vamos botar assim, para que isso tome cada vez uma proporção maior, né? Como a gente sempre fala aqui, podcast a gente não fala de política, mas coisas que podem e que devem ajudar o nosso cidadão, a gente tem que estar sempre falando aqui. Então, mestre, muito obrigado, prazer ter conhecido o senhor. Agradecer ao nosso amigo irmão André Arte, mandar um abração para ele, foi ele que falou do México comigo. E eu vou continuar pensando
igual eu penso, mas tentar fazer alguma coisa a mais do que só pensar, né? Tentar fazer com que as pessoas consigam enxergar melhor esses eventos, ou procurar levar meus filhos. O André falou para mim que o Saulo lá já é hoje um dos seus alunos lá, já tá na arte lá já há algum tempo. Então que o Papai do Céu abençoe, que você continue levando a capoeira onde você quer que esteja, levando o nome de Campos e, mais do que nunca, para mim, o que é mais importante, fazendo projetos como você já vem fazendo aí, que é dando oportunidade para que seja o cara um profissional da capoeira no futuro, mas que ele seja um cidadão melhor. Isso que é o mais importa. Isso aí, Elinho, eu te agradeço, cara. Mandar um abraço para o André. Como você falou, é o Luiz André, o filho dele mais velho. É meu aluno aí, pô, desde pequeno, cara. Fenômeno, né, capoeirista, já ganhou várias coisas aí que a gente leva nas competições. E, pô, o André é um amigão meu, né? Irmão, né, cara? Conheci o André, Ele falou que vai botar o Saulo lá há muito também. tempo. Não, o Saulo treinava mais novinho. É, Agora o Saulo tá. Eu tô fazendo um trabalho lá de força, lá de explosão com o Saulo lá pro é. futebol. Enfim, queria agradecer, né, a todos os amigos, mandar um abraço para todos os mestres aí da cidade também, agradecer a oportunidade. E é aquilo, cara, se for falar de história e coisa positiva da capoeira, aí a gente realmente é pouco tempo. Mas eu agradeço a oportunidade. Posso divulgar as redes sociais Por aqui? favor. A gente tem a rede social do projeto, Projeto Abadá, o Abadá Campus, né? Tem o Espaço Cultural Abadá Capoeira. Tem o meu também lá, Algodão Capoeira. Colocou Algodão Capoeira lá. Muitas pessoas acham a capoeira e falam, pô, olhei na internet lá, vi que o nosso é mais divulgado, assim, de alguma forma, que a gente já se preocupa com isso. Então é Abadá Campus, Algodão Capoeira, Espaço Cultural Abadá Capoeira. Gente, obrigado. Quinta que vem tem muito mais Pode Falar, podcast com a Elina aí. Mais uma vez, agradecer o Mestre Algodão e a todo mundo que curtiu esse podcast com a gente. Fui!